Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Então vamos lá, aula de número 11 de Física. Localiza aí na sua apostila, no seu volume 2 e me acompanha aqui. Qual que é o tema dessa aula de hoje? Força centrípeta. Então, galera, o que acontece? Acontece que para você entender o que é força centrípeta, inicialmente a gente vai ter que dar aqui uma revisada no que era a aceleração centrípeta, tá? Beleza. Então, olha só. Falou em força centrípeta e falou em aceleração centrípeta, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar o seguinte: algum corpo fazendo curva. Exatamente, galera. Coloque isso em mente, ó. Dá uma olhada no desenho aqui. Algum corpo fazendo curva. Se você tem corpo fazendo curva, você tem aceleração centrípeta e você tem força centrípeta por consequência, tá bem? Puxa, professor, mas esse movimento que eu estou estudando aqui é um movimento em linha reta. Tem força centrípeta? Não. Se o movimento é retilíneo em linha reta, não tem esse tipo de força aqui envolvida. Esse tipo de força do estudo da aula de hoje são para exercícios onde você observa que tem algum corpo fazendo curvas, tá bem? Então coloque isso na sua cabeça que você já vai de cara lá na sua prova, no seu vestibular, saber se você vai ter problema de força centrípeta ou não. Olhou o corpo fazendo curva, falou em força, falou em aceleração, é a força centrípeta e a aceleração centrípeta por consequência, tá bem? Então, olha só, aonde que está essa tal chamada aceleração centrípeta? Ela sempre, galera, vai apontar para o centro da tua curvatura, tá bem? Sempre vai apontar aqui para o centro da tua curvatura. Lembre-se, a sua curva nada mais é que um pedaço de circunferência, tá bem? É como se fosse um pedacinho de um círculo. E essa aceleração centrípeta vai apontar para onde? Para o centro dessa circunferência. E a força centrípeta? Também, mesma coisa, ela também vai apontar aqui para o centro da tua circunferência, igualzinho acontece aqui com a aceleração, tá bem? Então, só vamos relembrar alguns dados aqui sobre a nossa aceleração centrípeta. Qual é a função dela? Para que ela serve, a aceleração centrípeta? Simples. A aceleração centrípeta ela serve para garantir que o seu corpo consiga fazer essa curva. Então, se o teu corpo está fazendo a curva, é porque tem alguém ajudando ele a fazer. Quem é? A aceleração centrípeta, tá bem? Um detalhe que eu já vou mostrar ali para vocês para frente, que a aceleração centrípeta, ela não é responsável pela variação da velocidade. Eu já vou mostrar esse detalhe ali para frente que vai ser muito importante para o seu entendimento. Tá, mas o que é mais importante agora? Você entender como você calcula essa aceleração centrípeta. Como que eu vou descobrir o valor numérico dela? Bom, aí você tem duas opções. Quais duas opções? Vai depender do teu exercício. Você vai ler o teu exercício e vai observar se ele vai te dar como dado a tua velocidade linear. Quem é a velocidade linear? É o v. Se ele te der velocidade linear, por exemplo, de 10 metros por segundo, 20 quilômetros por hora, significa que você vai calcular a tua aceleração centrípeta através dessa equação número 1 aqui. Puxa, professor, eu li o problema e ele me deu a minha velocidade angular. Ele me deu que a minha velocidade, por exemplo, é de 20 rad por segundo. E aí? Aí você vai utilizar a equação número 2. Pessoal, vocês vão ver que vocês não vão ter muita dificuldade de decorar essas equações aqui da aceleração centrípeta. Uma que provavelmente alguns de vocês já decoraram naquela aula de aceleração centrípeta que a gente já viu lá atrás, e outra que você observa que elas são muito parecidas uma com a outra, né? Veja, a aceleração centrípeta é calculada através do quadrado da velocidade. Se eu falar quadrado da velocidade linear, divide pelo raio. Se eu falar quadrado da velocidade angular, multiplica pelo raio, tá bem? Então, olha só o detalhe importante que eu queria falar para vocês. É o seguinte, vocês observam que esse corpo aqui que está fazendo essa curva nessa GIF, pode ser qualquer coisa, pode ser um carro, uma bolinha, um ciclista, tanto faz, galera, qualquer coisa que seja. E você observa que ele está fazendo esse movimento circular sempre com a mesma velocidade, ou seja, com velocidade constante. E a gente aprendeu lá nos movimentos retilíneos, na aula 2 e 3, é que se a velocidade for constante, não tinha velocidade. Se eu tenho um carro na BR, sempre com a velocidade constante, ou seja, sempre com a mesma velocidade, ele não tem aceleração. Pois é, no mundo angular, no mundo circular, muda isso totalmente. Por quê? Porque aqui você está observando que você tem um corpo sempre com a mesma velocidade fazendo essa curva, porém existe uma tal aceleração.
E essa aceleração, ela está sempre apontada para o centro da curvatura. É aquela setinha vermelha, aquele vetor vermelho. Então, olha só, o que você tem que saber sobre a aceleração centrípeta? Que se você tiver um corpo fazendo curva, ela sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá. Puxa, mas a velocidade é constante. Não tem problema, ela vai estar lá. Se o corpo estiver fazendo curva, tá bem? Já a velocidade, a aceleração tangencial, que é essa daqui que a gente nem vai comentar na aula de hoje, essa sim. Essa é responsável por fazer mudar a velocidade do movimento angular. Se você vê que a tua bolinha aqui ela está acelerando, é porque a aceleração tangencial está presente no movimento. Tá bem? Nesse caso aqui não tem aceleração tangencial. Por quê? Porque a velocidade é sempre a mesma. Mas reforçando, mais uma vez. Puxa, por que tem aceleração sendo que a velocidade é constante? Porque essa aceleração sempre vai existir em movimentos curvos e ela se chama aceleração centrípeta, tá? Então fica esperto nisso aqui, galera, tá bem? Então, como é que a gente vai resolver esses problemas envolvendo esse tipo de aceleração? Então, primeira coisa, muita calma nessa hora. Todo mundo já sabe que, pessoal, eu vou falar aqui para vocês que a equação mais importante da minha física, com certeza é essa daqui, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é a mãe da física A, que é a segunda lei de Newton. Isso aqui você tem que saber. Isso aqui é extremamente obrigatório que você domine, porque vai ter na sua prova de vestibular, não tenha dúvidas. Isso aqui, em qualquer vestibular que você for fazer, isso aqui aparece, pessoal. Isso aqui é a mãe da física A. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Puxa, professor, mas a aula de hoje é de força centrípeta. E aí, o que vai mudar? Vai mudar o seguinte, ó. Em vez de eu falar de força resultante igual a massa vezes aceleração, eu vou falar do quê? De força resultante centrípeta vai ser igual a massa vezes aceleração centrípeta. Então, basicamente, a equação é a mesma, só que em vez de eu falar de força resultante, eu falo quem? Força resultante centrípeta. Em vez de eu falar de aceleração, eu falo de aceleração centrípeta, tá bem? Então, olha como é que vai ficar aqui a equação. Força resultante centrípeta é igual a massa vezes aceleração. Mas lembre-se, a sua aceleração centrípeta ou ela pode ser calculada por essa equação ou por essa. E quem que vai decidir isso? Quem vai decidir isso vai ser o problema. Se o problema te der a velocidade linear, que é aquela velocidade em metros por segundo, quilômetros por hora, aquela velocidade que você está mais acostumado a ver, você vai usar essa equação número 1 aqui. Puxa, mas o problema ele me deu a velocidade angular em rádio por segundo. Puxa, agora eu vou usar a equação de número 2, tá bem? Isso é o problema que vai definir, tá legal? Então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho mais ou menos uma receitinha de bolo que vai ajudar vocês a resolver esses problemas de força centrípeta, tá? Então, só para a gente entender mais ou menos a nossa receita de bolo aqui, ela vai funcionar sempre? Não, claro que não. Ela vai funcionar em alguns casos? Vai, em alguns casos sim. Então, isso aqui é para te dar uma orientação para você começar a fazer exercícios, para você ter um norte por onde começar, sabe? Por isso que eu fiz essa receita. Então vamos lá. Fazer o desenho e coletar os dados. Pessoal, isso aqui não é só para problemas de força centrípeta, né? Esse passo número 1 aqui é para qualquer problema de física, né? O que você geralmente faz? Você faz o desenho, claro, nem todos os problemas de física há a possibilidade de fazer um desenho. Mas aqui na mecânica, pessoal, a gente é muito visível. A nossa física aqui ela é muito, digamos assim, palpável. Então aqui, geralmente, a gente gosta de fazer os desenhos e coletar os dados fornecidos. E lembra, pega esses dados aqui que foram fornecidos e trata eles. Como assim tratar os dados, professor? Pô, vê lá a tua velocidade, se ela está no sistema internacional, se vai ser necessário converter ou não. Olha a tua massa, olha o teu raio. Enfim, todos os dados, você dá uma olhada e vê se as unidades estão condizentes. Puxa, está todo mundo no SI? Ah, está todo mundo no SI menos a massa, que está em gramas. Pô, converte ela então, cara. Então você tem que prestar atenção nessas coisas, fazer o desenho e coletar os dados. Beleza. Outro detalhe, o detalhe número 2, aqui é especial dessa aula, que é o quê? Achar o eixo da centrípeta. Poxa, professor, como eu vou achar esse eixo da centrípeta? Como é que esse negócio funciona? Então aqui eu trouxe dois casos diferentes. É como se fossem dois problemas diferentes. Faz de conta que são dois mundos separados. Então olha só, como que eu vou achar esse eixo da centrípeta? Pessoal, o eixo da centrípeta, você faz da seguinte maneira, você vê onde o seu corpo está localizado, o seu corpo de estudo, pô, nesse caso aqui você não tem dúvida que é esse carrinho aqui o corpo de estudo. Pega ele
e faz uma linha reta do teu corpo ligando ao centro da curvatura, uma linha reta toda. Pode vir lá de cima, por exemplo, aqui de cima, até ligar lá no centro da curvatura. Supomos que isso seja uma linha reta, né? Aqui não consigo fazer bonito, mas supomos que seja uma linha reta. Puxa, e onde que está o eixo da centrípeta? Bom, você acabou de desenhar ele. O eixo da centrípeta é esse, ó. Você vai pegar uma reta que vai ligar do teu corpo até o centro da curvatura. Bom, eu estou falando de curvatura porque eu estou falando de força centrípeta, né? Então, com certeza, vai ter que ter curva. Puxa, se não tiver curva, não é aula de hoje. Daí não vai precisar fazer esse método aqui. Esse método são para exercícios que envolvem problemas com curvas. Então, tá legal. Então, você vai ver que, no caso, essa tua curvatura aqui, ela é um pedaço de uma circunferência. E essa circunferência aqui, ela tem um centro. Então, você vai pegar lá do seu corpo uma linha reta e ligar nesse centro. Só que tem um detalhe muito importante aqui, que é qual? É o seguinte, mas aonde que é positivo? Ele é positivo para cima ou para baixo? Depende. Depende do quê? Aonde está o centro da curvatura. Eu gosto de fazer os exercícios, eu sempre faço assim, eu recomendo que você siga isso, que você sempre fale que o eixo da centrípeta é positivo para onde está o centro da curvatura. Onde está o centro da curvatura? Puxa, está aqui embaixo, né? Então ele é positivo para baixo. Dá uma olhada na outra situação aqui, ó. Na situação de número 2. Então olha aqui. Então olha aqui, galera, como eu ia falando aqui com vocês, é uma travadinha, vamos lá. Na situação de número 2, como é que funciona aqui? Puxa, mesma coisa. Eu tenho certeza que meu corpo de estudo é esse carrinho aqui. Então, eu vou pegar esse meu carrinho aqui e vou ligar ele até o centro da curvatura. Mas agora você observa que o centro dessa tua circunferência não está mais lá para baixo, ele está aqui para cima. Então, você faz uma linha reta ligando ele aqui para cima e estende lá para baixo também. Puxa, e o positivo desse eixo aqui da nossa centrípeta, da onde que ele está? Ele está para baixo? Não. Agora ele está para cima. Por quê? Porque o centro da tua curvatura está para cima também. Pessoal, eu vou fazer um exercício aplicando essa receita de bolo aqui passo a passo com vocês, tá? Para mostrar como é que faz na prática mesmo, tá bem? Então vamos continuar vendo os passos aqui. Opa, o outro passo aqui, ó. Ver os dados para encontrar a aceleração centrípeta. Esse passo aqui é optativo. Você pode fazer esse cálculo já ou nem fazer ele, deixar ele para fazer depois lá dentro do próprio cálculo da força mesmo. Se você vê, puxa, eu já tenho a velocidade linear ou a velocidade angular e eu tenho o raio, então eu já posso descobrir quem? Eu já posso descobrir a minha aceleração centrípeta. Então, se você quiser, você já descobre ela de cara aqui. Se você não quiser, você não precisa. Isso aqui é só para facilitar mais lá para frente, tá? Analisar todas as forças que atuam no eixo da centrípeta. Opa, como que isso funciona? Olha esse problema aqui, esse exemplo que eu dei aqui para vocês. Quem são as forças que atuam no eixo da centrípeta? Puxa, eu tenho essa força normal aqui para cima e eu tenho a força peso. Quem é a força aqui na situação 2? Continua sendo a força normal e continua sendo a força peso. Puxa, professor, vai ser sempre a força normal e a peso que vai aparecer ali no eixo da centrípeta? Não. Pode ser vários tipos de força. Vai mudar conforme o exercício. Pode ser uma força de atrito, pode ser uma força de tração. Professor, sempre vai ter duas forças no eixo da centrípeta? Não. Pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter várias forças. Geralmente, pessoal, eu diria para vocês assim, é uma ou duas, e nos piores casos, três. Quatro forças no eixo da centrípeta, pessoal, é muito raro de ver assim, e olha, eu diria que não vai aparecer na sua prova. Se aparecer, eu diria para vocês assim, 80, 90% dos casos é uma ou duas forças, tá? Então não esquenta a cabeça com isso. E é fácil de você localizar essa força, é só você ver quem está sobre o eixo da centrípeta. E nitidamente, nesse caso aqui, a força normal, que está empurrando o carro de novo para cima, aqui, que a pista empurra o carro para cima, e a força peso, né? Que a força peso é uma força natural do próprio carro, de qualquer corpo, né? Então, beleza. E depois a gente aplica a segunda lei de Newton. Puxa, como é que é a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton diz o quê? Que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Simples. E olha só, no lugar desse termo aqui, de força centrípeta, o que, que você vai colocar aqui? Você vai colocar as forças que estão lá no eixo. Por exemplo, nesse caso aqui, na situação número 1, o peso seria positivo ou negativo? Puxa, nesse caso aqui, o peso seria positivo.
e a força normal seria negativa. Por que o peso é positivo nesse caso? Porque olha só, o peso aponta para baixo. E agora o para baixo é positivo, porque o nosso eixo da centrípeta falou, ó, quem está apontado para baixo é positivo. Na situação número 2, o peso é positivo ou negativo? Puxa, na situação número 2, o peso é negativo e aqui a normal, ela é positiva. Então dá uma olhada, as coisas inverteram aqui. Por quê? Porque o eixo da centrípeta inverteu, agora o positivo dele é para cima. Então presta bastante atenção nesse detalhe aqui. Poxa, professor, mas sempre vai ser necessário fazer essa receita de bolo? Não. Essa receita de bolo ali são para exercícios que ele te pede coisas quaisquer envolvendo problemas de aceleração e força centrípeta. Mas tem problemas que ele nem te pede nada disso. Igual esse problema aqui que caiu na Federal há pouquíssimo tempo atrás, em 2018. Esse problema aqui, vocês vão ver que ele não te pediu nenhum outro tipo de força, ele não te pediu raio de curvatura, velocidade, massa, ele não pediu nada. Sabe o que ele pediu? Ele pediu diretamente para você calcular a força centrípeta, diretamente. Então, leia aqui, ó. Um motociclista descreve uma trajetória circular de raio de 5 metros. O que significa isso? Significa que esse cara, não sei o porquê, galera, por que motivos esse cara tá andando com essa moto aqui em círculos. Por que ele faz isso? Não faço ideia, mas ele faz. E esse raio aqui dessa pista que ele tá andando tem 5 metros. Pô, perfeito. Com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então ele tá com uma velocidade aqui. Desculpa meus desenhos, pessoal, tá muito feio, eu sei, mas meu mouse tá meio vagabundo, ele tá meio para estragar, e aí fica essa coisa horrível. Com uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza, do jeito que está acontecendo aqui, ó. Já fizemos o desenho. Considere que a massa combinada do motociclista e da moto, ela vale 250 kg. Opa, então nós temos a massa. Lembre-se só, pessoal, quando eu for calcular a minha massa do meu corpo, não é só a massa da moto e nem só a massa da pessoa, é a massa do conjunto. E aqui ele já deu pronto a massa do conjunto para você e ela vale 250. Jesus do céu, o troço tá feio, galera. Deixa eu tentar arrumar aqui porque eu não tô conseguindo. Que é 250 kg. Eu tô começando a ficar nervoso, mas eu vou manter minha calma. Ok, 250 kg. Perfeito. E ele pediu para você calcular aqui a força centrípeta. Então, como é que eu calculo força centrípeta? Força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, eu tô igual o Galvão Bueno narrando aqui para você, para que você entenda a minha letra feia. Então, para aquela pessoa que pula nos vídeos e entrar diretamente aqui, o cara vai ficar desesperado, porque ele não vai entender nada que está escrito e não vai nem saber como que essas coisas apareceram. Mas para você que está acompanhando, está tudo sob controle. Então, olha só. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. O que ele está te pedindo? Pô, ele está te pedindo esse cara aqui, nitidamente, ó. Ele fala assim, ó. O módulo da força centrípeta, ou seja, ele quer que você calcule isso aqui. Beleza. Para calcular isso, eu preciso saber quem? A massa. E eu preciso saber quem mais? A aceleração centrípeta. Eu conheço a massa? Conheço. Ela vale 250. Está prontinha aqui. Eu conheço a aceleração centrípeta? Ainda não. Mas eu posso conhecer ela, né? Porque olha só, eu tenho raio e eu tenho a velocidade. Agora vem aquela pergunta para você. Eu tenho a velocidade linear ou a velocidade angular? Puxa, eu tenho a velocidade linear. Metros por segundo é a velocidade linear. E a velocidade da aula 1, da aula 2, da aula 3 é aquela velocidade que você já está acostumado. Então, olha só. Se eu tenho a velocidade linear, eu vou usar essa equação aqui. Então, no lugar da aceleração centrípeta, eu coloco quem? V ao quadrado sobre R. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui V ao quadrado sobre R. E a massa? A massa é massa, né? Repete ela aqui. A força centrípeta, coloca ela aqui também e é igualdade. Beleza. Agora você só substitui valores. No lugar da massa, você coloca o 250, que é o 250 kg, que já está no Sistema Internacional de Física, vezes a velocidade. Você tem ela? Tem, ela vale 10. Coloca aqui o teu 10. Só que lembre, é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado você já sabe que é 100, né? Fácil. Que vai dividir aqui pelo raio, que o raio é 5. E agora? Agora você calcula isso aqui, né, galera? Isso aqui eu não vou calcular para você, porque isso aqui com certeza você já sabe, né?
Então, na hora que você fizer aí, você vai fazer aí 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 250 vai ficar 25 mil. 25 mil que vai dividir por 5 vai ficar 5 mil. Então, a resposta é 5 mil newtons. Galera, isso aqui é um exercício muito fácil, pessoal. Sério mesmo. Isso aqui é muito simplesinho, não tem nada de complicado. Todos os dados para você já estavam tratados, ou seja, estavam todos no Sistema Internacional de Física. Isso aqui era mole, galera. E adivinha qual que foi o percentual de acerto? Baixíssimo. Poucas pessoas acertaram isso aqui na Federal de 2018. Pouquíssimas. E olha só, galera, era um exercício que ia decidir uma vaga. E não tem nada demais aqui. Só que tem muita gente que chegou aqui e não conseguiu continuar. Porque, pô, 5 mil, foi lá na resposta, não tem 5 mil. Mas você sabe que 5 mil é a mesma coisa que 5 quilonewtons. Esse K significa o quê? Mil, né? O K é um prefixo para mil. Então, você pode tirar os 3 zeros e botar o K no lugar. Aí você vê nitidamente que é a tua alternativa B, né? Fica bem mais fácil. Tá? Poxa, mas a gente não usou a receita de bolo. Não nesse, mas a gente vai usar nesse outro aqui. Vamos ver como é que seria usada a nossa receita de bolo aqui. Então, olha aqui esse exercício. Ó. Um automóvel de massa de 800 kg, legal, dirigido por um motorista que tem a massa de 600 não, né? Massa de 60 kg. Passa pela parte mais baixa de uma depressão de raio de 20 metros. Opa, então olha aqui, dá uma olhada no desenho. Então, ele já te deu o raio de 20 metros. Você sabe que essa curvatura aqui tem 20 metros. Então, você já tem certeza que o quê? É um exercício de força centrípeta, porque você está vendo uma curvatura nítida no desenho. Então, não tem como ter dúvida. Com uma velocidade escalar de 72 km por hora. Perfeito. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é... Nossa, o que ele quer saber? Olha, ele quer saber a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo. Mas como o cara olhou isso aqui, como é que ele ia adivinhar que isso aqui é um problema de força centrípeta? Quem não veio para essa aula, não veio, né? Quem não assistiu essa aula, não queria saber, pessoal. Quem assistiu sabe que é um exercício de força centrípeta. Como que a pessoa sabe? Porque ela viu curva. Ela viu uma curva, ela sabe que é um exercício de força centrípeta. Não tem como ela se confundir. Então vamos lá, vamos começar a nossa receitinha aqui aos poucos. Fazer o desenho e coletar os dados. Opa, o desenho, o próprio exercício trouxe pronto aqui para a gente. E não só esse, galera. Vários exercícios de força centrípeta, ele já te dá o desenho assim prontinho, um esqueminha para você entender o que está funcionando. Nesse aqui ele te deu prontinho o desenho. Então vamos usar o próprio desenho dele. Legal. Coletar os dados fornecidos. Opa, vamos lá. Os dados. Então, olha só, vou anotar aqui no cantinho quais são os dados. Nós temos a massa. Puxa, professor, é a massa do veículo ou é a massa da pessoa? É a massa do conjunto, né? Do corpo todo, né? Massa do veículo e pessoa, ou seja, não é o 800 e não é o 60, é o 860. É a soma delas, né? A massa do conjunto. Então, 860, Jesus, quilogramas. Espera um pouquinho aí, galera. 860 kg. Perfeito. Que mais que ele deu? Passa por uma depressão, tá? Raio de 20. Opa, então a gente sabe que o R de raio vale 20. 20 metros. Opa, então até então a massa está no Sistema Internacional de Física e o raio também está. Então, perfeito, os dois sistemas internacionais até agora. Com velocidade escalar é o V, o famoso V, que você já conhece há tempos. Opa, de 72 km por hora. Agora, muita gente já perdeu o exercício aqui. Por que muita gente já perdeu o exercício aqui? Pelo seguinte, porque 72 ele está em quilômetros por hora. E você sabe muito bem que quilômetros por hora não é Sistema Internacional de Física. Então, você vai ter que pegar essa unidade aqui e tratar ela. Lembra que eu falava em tratar os dados? Então, é você converter ela para o Sistema Internacional de Física. E como que você vai fazer isso? Lembre-se só, galera, a gente viu isso na aula de número 1. Como que eu converto de quilômetros por hora para metros por segundo? Você faz a divisão pelo número mágico de 3,6, galera. Lembre-se só lá, você faz a divisão pelo número de 3,6. Se você fizer isso aqui, galera,
essa divisão aqui, ó, do 72 pelo 3,6, você vai achar 20, tá? Então, isso aqui é converter um dado. Você tem que lembrar desse 3,6. Ele vai te ajudar em vários exercícios até a última aula de Física A e não só na Física A. Pode te ajudar em outras físicas também, você saber essa conversão aqui, tá? Então, fica esperto aí com isso. E aqui vai te dar os 20 metros por segundo. Beleza, então o desenho está pronto e os dados já foram coletados. Legal, joia. Então vamos continuar vendo a nossa receita de bolo aqui. O que ela está pedindo? Achar o eixo da centrípeta. Passo número 2. Opa, o eixo da centrípeta, como que a gente fazia? A gente observava onde estava o corpo e fazia aqui mais ou menos uma linha reta, sentido ao centro da curvatura. O centro da curvatura está mais ou menos aqui, pelo que eu estou vendo. Então, o eixo da centrípeta vai ser mais ou menos isso aqui que eu desenhei. Ficou torto, ficou feio, mas beleza. Está aqui ele, o eixo da centrípeta. Agora vem a outra pergunta. Esse eixo ele é positivo para cima ou para baixo nessa situação? Lembre-se, o centro da curvatura está para cima ou está para baixo? Ah, o centro da curvatura está para cima, né? Ah, então ele é positivo para cima. Legal. Então já fizemos aqui mais um passo. Vamos continuar. Ver os dados para encontrar a aceleração centrípeta. Se você quiser, isso aqui, lembre que eu falei para você, esse passo 3 aqui, ele é optativo. Se você quiser, você já pode calcular a tua aceleração centrípeta nessa situação, porque nessa situação, você já tem a massa, na verdade, não precisa, né? Você já tem o raio e você já tem a velocidade. Então, olha só, você já poderia aplicar isso aqui direto e já descobrir a tua aceleração centrípeta, deixar ela ali prontinha, bonitinha para você, se você quiser. Se você não quiser, você pode pular. Eu vou pular. Eu não quero calcular já, então eu vou pular. Então, eu vou pular aqui para o passo 4. Passo 4. Analisar todas as forças que atuam no eixo da centrípeta. Opa, então vamos olhar aqui. Nesse caso aqui, que força que eu tenho aqui atuando nesse eixo aqui? Bom, nesse eixo aqui, galera, pelo que eu estou vendo, eu tenho aqui a força peso para baixo, né? Eu sempre tenho a força peso para baixo. Só que veja, esse carro aqui, ele está caindo para baixo? Não. Se ele não está caindo é porque tem alguém empurrando ele de novo para cima. E quem que está empurrando ele de novo para cima? Ora, professor, é o chão. É a pista que está empurrando ele de novo para cima. Como é que é o nome dessa força aqui? Apontada para cima, força de reação de superfície que aponta para cima nessa situação. É a força normal, galera. Então, isso aqui, tanto a força normal quanto a peso, a gente já estudou elas em aulas separadas. E você sabe, força-peso vertical e para baixo. Força normal, força de reação de superfície. Se esse carro aqui ele não está caindo, é porque tem alguém empurrando ele de novo para cima. Mesma coisa você aí, sentado na sua cadeira vendo a minha aula. Você está caindo? Não. É porque tem alguém te empurrando de novo para cima. Quem que é? A força normal, tá bem? E o que ele pediu para você calcular nesse exercício? Olha só, nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo. Que força ele está pedindo para você calcular, pessoal? Força de intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo. Cara, ele está pedindo para você calcular a força normal. Só que ele não falou com essas palavras, não falou calcule a força normal. Ele falou não, calcule a força de reação que a pista aplica no veículo. Ele complicou para você. Mas se você soubesse esse conceito, que o quê? Que reação de superfície, que reação da pista, reação de um chão, por exemplo, é a força normal. Então, nesse exercício, o que ele pediu? A força normal. Tá bem? Então, vamos continuar os passos aqui. Passo 5. Aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Opa, então vamos botar aqui, ó, vamos calcular. Então, a força resultante centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, aqui, ó, você colocaria, vou até colocar, vou fazer completo, não vou dar uma de preguiçoso. Você colocaria a aceleração centrípeta. Então, beleza. Então, olha só, galera, no lugar da força resultante, quem você coloca? O que você substitui? Depende. Ele pediu para você calcular a força resultante centrípeta? Não. Ele pediu para você calcular a força normal. Então, no lugar desse termo aqui, quem que você vai colocar? Dá uma olhada aqui no próximo passo. Ó. Lembre-se, no lugar da força resultante centrípeta, coloque as forças que estão atuando no eixo da centrípeta. Quem que está atuando no eixo da centrípeta, pessoal? Dá uma olhada aqui para o desenho. Bom, eu tenho a normal
apontada para cima. E quem está apontada para cima nesta situação é positivo. Dá uma olhada aqui, ó. Nessa situação, quem aponta para cima é positivo. Então, você tem a normal positiva e você tem o peso aqui embaixo negativo. Então, no lugar da força resultante centrípeta, você coloca quem? As forças que estão atuando no eixo da centrípeta. Nesse caso aqui é normal e peso, só essas duas. E vai ficar igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E agora, no lugar da aceleração centrípeta, você vai substituir, né, pelo termo para calcular ela. Mas você vai substituir por essa número 1 ou por essa número 2? Qual é a pergunta que você tem que se fazer? Eu tenho a velocidade linear, velocidade escalar, que é aquela dada em metros por segundo, em quilômetros por hora, aquela tradicional da aula 1, 2, 3. Ou eu tenho a velocidade angular, que é dada em rádio por segundo. Pessoal, aqui ele falou em velocidade angular, ele te deu algum dado em rádio por segundo, ele te deu alguma frequência em hertz. Não, nada disso. Não falou nada de angular. Então ele falou na velocidade em quilômetros por hora, que convertemos para metros por segundo. Ah, então com certeza o que você vai utilizar é essa número 1 aqui. Então no lugar da aceleração centrípeta, você coloca v ao quadrado sobre r. Então substitui aqui, ó, v ao quadrado sobre r. E agora? Agora você só traz esse negócio aqui para cá substituindo dados. No lugar da normal eu coloco o quê? Não coloca nada, né, cara? Você quer descobrir ela, deixa normal lá. No lugar do peso, o que eu vou colocar? Bom, você já sabe calcular peso. Peso você sabe que é massa vezes gravidade, né, galera? Isso aqui você tem que saber, né? Vou até anotar aqui para você. No lugar do peso, você coloca mg, né? Você sabe que peso é massa vezes gravidade. Isso aqui é muito importante que você saiba. Então, no lugar do peso, eu coloco a massa vezes a gravidade. Qual que é a massa? A massa é 860. Então, coloca aqui 860. E a gravidade? A gravidade ele deu ali para você que é 10, né? Mas isso aqui você também tem que saber de cabeça, né? Que a gravidade da Terra, caso não apareça para você nenhum problema, ela vai valer 10. Tudo isso que é igual, vou continuar a equação aqui embaixo. A massa, que é 860, vezes a velocidade ao quadrado. Quanto que é essa velocidade aqui? Ela é 20. Só que ela está ao quadrado, não esqueça disso, 20 ao quadrado. E quanto que é o raio dessa curvatura? Também é 20. Opa, então também é 20. Coloca 20 aí também. Então vamos começar a calcular aqui, ó. Normal menos. Opa, 860 vezes 10 é 8.600. Opa, então 8.600. Bota aí 8.600. Legal. Tudo isso que vai ser igual a 860, que vai multiplicar 20 ao quadrado, que divide por 20. Quando você fizer essa continha aqui, você vai achar 17.200. Tá bem? Essa continha aqui você faz dentro do seu caderno aí. 7.200. Tem como facilitar para fazer essa continha aqui em cima? Claro que tem, né? Nesse exercício aconteceu uma coincidência. Ó, você tem 20 ao quadrado em cima e 20 embaixo. Você pode cancelar esse com o quadrado. Faz 860 vezes 20, tá bem? É só um jeito para você facilitar a sua conta. E agora? Normal vai ficar igual ao quem? Bom, esse termo aqui está negativo, né? Esse 8.600 passa ele para o outro lado positivo. Então, quem está negativo é para o outro lado positivo. Fica 8.600, que vai encontrar quem lá do outro lado? Que vai encontrar o 17.200, que já era positivo e continua positivo, porque já está do outro lado. E agora você faz a soma desse negócio aqui. Quando você somar isso aqui, se eu não me engano, você vai achar 25.800. 25.800 o quê? Pô, tá falando em força, né, galera? Então é 25.800 newtons, que está aqui na sua alternativa D. Tá bem? Então, olha só, a gente fez um exercício aqui mais simples, que não necessita, pessoal, que você saiba aquela receita de bolo, nada disso, porque ele te pediu direto a tua força centrípeta. Então, você veio aqui e calculou ela. E outro, a gente usou a nossa receitinha de bolo aqui para fazer o exercício. Eu espero que tenha facilitado para vocês, tá, pessoal? Então, fico grato por você ter me acompanhado nessa aula aqui até agora. E eu sugiro muito que vocês acompanhem a aula do Rafael, que é vendo ele fazer os demais exercícios de força centrípeta, que é muito importante, tá bem? E nos vemos até a próxima aula. Valeu, pessoal. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau.